Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, faço um convite para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever, deixar seu like e deixar seu comentário também, falando quem você teria subido do time do Vasco que disputou a Copa São Paulo desse ano. E por que essa pergunta? O Vasco essa semana confirmou que 8 jogadores passarão por um teste ali, serão avaliados pela comissão técnica do Vasco entre os profissionais para ver quem pode formar o elenco do Vasco. 8 jogadores que disputaram a Copa São Paulo agora em janeiro. Muitos deles já haviam disputado vários jogos pelo Sub-20 na temporada passada, inclusive na boa campanha que acabou rendendo até a final em 2019. Jogadores ali como Caio Lopes, Riquelme, Natan, Miranda, tem o Menezes, zagueiro também que subiu, o Vinícius e o João Pedro, dois pontas rápidos ali, habilidosos, e o Juninho, meio campo. Esses são os 8 jogadores que passarão a fazer parte do elenco profissional a partir de agora. E eu separei aqui, fiz uma análise desses 8 para a gente tentar entender quem é que está subindo em condição realmente de ser aproveitado pelo Abel Braga, quem só deve passar por um período de análise e quem está chegando talvez só para compor o elenco por uma necessidade momentânea. Separei em 3 grupos para a gente ter uma noção um pouco de como está a situação de cada jogador e do que cada um pode render e onde podem render nesse atual esquema do Abel Braga. Eu fiz um texto lá para o Lance falando sobre isso na minha coluna, vou deixar o link aqui na descrição, link lá para o meu blog lá no Lance, para quem quiser dar uma lida também a respeito disso. Eu falo inclusive das algumas semelhanças na forma de atuar do time Sub-20 com o do Abel Braga. O Vasco tende a ser, a partir da chegada do Abel, um time de muito mais posse de bola, de troca muito mais constante de passes. O Vasco trocou, se não me engano, 457 passes certos contra o Bangu, e a média na temporada passada do Campeonato Brasileiro foi de 290. E não é só pela fragilidade do Bangu, é por característica. O time do Luxemburgo marcava muito baixo e saía em velocidade. Era um time muito vertical, atacava em velocidade ali com o Rossi e o Marrone pelos lados. A forma de atuar do Vasco era essa, mais reativa. Esse time do Abel Braga, assim como já havia sido no Flamengo, e eu cito isso no texto, no Flamengo ele chegou a ter a terceira maior média de posse de bola do Brasil, ficando atrás só do Fluminense, do Fernando Diniz e do Santos do São Paulo, que tem ainda mais característica em relação à posse de bola. E o Vasco, nessa primeira partida do Vasco no Carioca, mostrou um pouco disso também. Isso facilita, porque o time Sub-20 do Vasco também joga assim. Se a gente for analisar ali taticamente, o Everton, por exemplo, do Sub-20, era quem afunilava entre os zagueiros para ajudar a fazer a saída de bola. O Bruno Gomes fez exatamente isso contra o Bangu. A gente chama de saída de 3, que fica um volante e 2 zagueiros fazendo essa primeira saída, formando essa primeira linha de 3 e avança os 2 laterais. Isso vai ajudar bastante na adaptação do Natan e do Riquelme, por exemplo, que subiram. São 2 jogadores muito leves e de muita qualidade exatamente na parte ofensiva. São 2 laterais que cruzam muito bem, 2 jogadores que têm habilidade, que têm velocidade para chegar até a linha de fundo, e é algo que o Abel gosta bastante. O Vasco cruzou a bola várias vezes na partida contra o Bangu, por exemplo, mas são 2 laterais com capacidade de entrar também dentro da área um pouco mais pelo meio. Falei aqui que o Vasco atacava em 2019 muito em velocidade, mas era a velocidade dos pontas. Esse time do Abel Braga deve usar muito mais os laterais indo ao fundo, com os meias mais por dentro, meia atacante. Foi o caso do Thales Magno pela esquerda e do Peck pela direita, essa formação inicial do Vasco contra o Bangu. A diferença para esse Vasco de 2019, que são 2 meias que jogam de pé invertido. Na verdade, o Thales Magno, por exemplo, que é destro jogando na esquerda, e o Peck, que é canhoto, na direita. Por que isso? Porque a tendência deles é ir para o meio para deixar o corredor para os laterais passarem. Isso é exatamente o que o Vasco faz no Sub-20. O Vinícius, que é destro, joga pela esquerda, e o João Pedro, que é canhoto, pela direita. Então eles afunilam um pouco mais a jogada, procurando ali o centroavante ou esse meia mais centralizado, que seria o Caio Lopes no Sub-20, que o Vasco ainda não encontrou, e o Marrone acabou fazendo essa função nessa primeira partida. O Vasco não tem no elenco, tem o Bruno César, mas está afastado, não teve esse meia central ali. Mas a característica é parecida. Acredito que isso vai ajudar a esses meninos a se encaixarem um pouco melhor nesse esquema do Abel.
mas quem é que sobe com reais chances de brigar pela titularidade? Isso, claro, na minha opinião. Na bola, qualquer um pode ganhar a posição titular, desde que jogue. Mas eu vejo algumas posições um pouco mais carentes nesse elenco do Vasco. Já fiz uma análise aqui do elenco relacionada a reforços, mas essa subida dos jogadores também dá para a gente ter uma noção, dá para a gente dividir em relação a isso. A lateral esquerda do Vasco, por exemplo, é um problema há anos. Talvez o Ramon tenha sido, o Ramon agora lesionado, voltando de lesão, talvez tenha sido o último lateral que realmente se firmou na posição. Desde então o Vasco vem trocando constantemente e eu acho o Riquelme um lateral muito acima da média. Acho inclusive que tecnicamente o Riquelme é o melhor jogador desse sub-20 do Vasco, o mais promissor a meu modo de ver. Ainda é um menino, acho que tem 17 ou 18 anos de idade, ainda é muito franzino, frágil fisicamente. Isso, na hora de subir profissional, pesa bastante, mas a hora de testar também é agora no Carioca, e o Vasco tem uma lacuna exatamente nesse lado esquerdo. Acredito que o Riquelme pode ter algumas oportunidades, até por essa característica do Abel de usar laterais bastante ofensivos. O Henrique não tem essa capacidade, e isso ficou muito claro, inclusive, na partida contra o Bangu, onde o Vasco basicamente só atuou, só conseguiu criar chances de perigo pela direita. A esquerda ficou um pouco mais parada, dependendo só do Thales Magno, que acabava funilando o jogo e não abrindo a jogada. Isso ajudava, inclusive, a dar uma embolada no ataque do Vasco. Inclusive, a melhor chance criada pelo Vasco na esquerda foi uma bola do Castan para o Cano e não do Henrique. Mas, enfim, acho que o Riquelme tem condição de brigar por essa posição, pelo menos até a volta do Ramon. Se o Ramon realmente voltar em condições, acho que será o titular. Mas o Riquelme na briga com o Henrique, acho que pode ser pelo menos testado, ver como vai ser a reação dele atuando entre os profissionais. Outro setor que já é conhecido no Vasco, que precisa de reforço, é a zaga pela direita. O Vasco tenta ir no mercado a contratação do Dedé. Já fiz análise também da possível chegada do Dedé aqui no canal. E há muito tempo o Vasco tem uma rotação ali. O Wesley começou ano passado como titular, depois o Henrique assumiu a condição, teve até alguns bons momentos o colombiano na temporada, deu uma estabilizada na defesa, mas terminou o ano muito mal e não renovou o contrato. O Miranda é um jogador tecnicamente muito bom, entra muito nessa questão parecida com o do Riquelme no meu modo de ver. Fisicamente, o Miranda não é um zagueiro de imposição, não é um jogador muito forte, ainda é jovem, ainda precisa conhecer alguns atalhos ali para evitar o confronto físico o tempo todo. Então eu acho que ele é um jogador em evolução, mas é tecnicamente superior ao Wesley. Aí você tem o lado positivo e o negativo. Fisicamente, o Wesley consegue brigar melhor com o centroavante. Dependendo do adversário, o Wesley leva um pouco mais de vantagem do que o Miranda. Mas o estilo de jogo do Abel Braga, de posse de bola, como eu falei aqui, dessa saída muito concentrada nos pés dos zagueiros e dos volantes, até no texto eu cito também as bolas longas. O Vasco, o Santos também fazia muito isso com o São Paulo, inversão, até o Gustavo Henrique, que foi contratado pelo Flamengo, tanto o Gustavo Henrique quanto o Lucas Veríssimo tinha uma bola longa muito forte, o Pituca também, primeiro volante, o próprio Santos, enfim. O Vasco do Abel também vai fazer muito isso, essa inversão rápida de jogo, procurando seus pontas. E o Miranda tem muito mais qualidade do que o Wesley para fazer isso. Então, ganha no lado da parte técnica e perderia na força física dos zagueiros. Acho que o Miranda é mais um jogador que, nesse momento no elenco, consegue brigar por posição com o Wesley. Claro, tem que ver como é que vai reagir em campo. As atuações do Miranda nos profissionais eu não gostei. Uma partida contra o Atlético Paranaense, um 4-1 que o Vasco foi goleado. Alguns jogos que ele não foi bem, se não me engano ele atua contra o Santos também. Mas enfim, são jogadores jovens, vão evoluir. O teste no Carioca é mais simples do que testar no Campeonato Brasileiro. Acho que o momento é esse e ele pode apresentar uma evolução, como apresentou, por exemplo, o Ricardo Graça também. O Vasco hoje não tem nem o Ricardo Graça, perdeu o Ricardo Graça na seleção olímpica, então é um setor carente do time. Inclusive acho que o Menezes subiu em razão disso. Acho o Menezes inferior ao Ulisses, por exemplo, que jogou o sub-20 no ano passado pelo Vasco e agora já faz parte do elenco principal. E eu acho que ele subiu exatamente porque o Abel vai precisar de mais opções para esse setor. Não acho que o Menezes vai se manter no elenco profissional do Vasco. Pelo menos não pelo que eu vi apresentar até hoje no Sub-20. Não acho que seja um jogador pronto para nem fazer parte do plantel. Como ainda tem idade de Sub-20, se mantém no Sub-20, até porque o Vasco vai precisar montar um time inteiro agora para disputar a temporada do Sub-20, que perdeu basicamente todo mundo.
Outros dois jogadores que eu vejo com possibilidade de brigar por uma vaga nesse time do Abel Braga, nesse momento atual do Vasco, são Vinícius e João Pedro. No caso, os dois brigariam pela mesma posição. Falei aqui da forma de atuar do Vasco, com o Thales Magno e o Peck abertos um de cada lado, mas jogando um pouco mais por dentro para dar liberdade para os laterais. Eles se posicionam aberto quando recebe a bola, mas na hora de construir a jogada afunilam, e como é exatamente o caso do Vinícius e do João Pedro, eu acho que os dois podem brigar por uma posição ali com o Peck. Falei do pé trocado, mas não acho que seria um problema para o Vinícius também atuar pela direita. É um jogador que mostrou muita qualidade individual, tanto ele quanto o João Pedro tem um drible curto muito bom, e o Peck não achou esses espaços, pelo menos contra o Bangu. O Peck fez boas partidas no Brasileiro do ano passado, foi decisivo contra o Bahia, naquele empate 1-1, ele que fez a jogada também, é um bom jogador. Não quer dizer que o fato do Vinícius e o João Pedro disputarem posição com ele, não quer dizer que ele esteja descartado, que ele será reserva, mas nesse momento acredito que os dois, assim como o Peck, são três jovens, três jogadores que jogam mais ou menos na mesma função, um pelo lado, outro pelo outro. Acredito que os três ali podem entrar na briga, aí no campo vai definir quem fica com a vaga e quem não fica. Acredito que os dois vão ter essa oportunidade de tomar uma vaga que está em aberto desde a saída do Rossi. São funções diferentes, formas de atuar diferentes em relação ao que jogava o Luxemburgo com o Rossi e o que joga o ponta, o externo, na mão do Abel, mas acho que tem condições de fazer essa função parecida com o que ele vinha fazendo, só que ao invés de buscar o fundo, jogar um pouco mais pelo meio. O João Pedro mesmo, na copinha, diversas vezes entrou dentro da área, inclusive fazendo gol, buscando essa jogada, afunilando, fazendo tabela por dentro, enfim, é uma característica desse time e é uma característica desses jogadores que eu acho que vão ganhar um espacinho ali com o Abel Braga. Outros três jogadores dessa listagem de 8, eu acredito que estão prontos para jogar nos profissionais, mas vão enfrentar uma concorrência muito maior. Inclusive, dois deles, eu acho que são talvez os mais preparados desses 8, inclusive fisicamente, não só tecnicamente, que são Caio Lopes e o Juninho. São dois volantes muito bons, dois meias, né? A gente fica preso nesse volante na ideia daquele jogador marcador, e não é característica de nenhum dos dois. São aqueles meias, não são clássicos, na verdade são os modernos, que conseguem fazer a função tanto atrás quanto na frente. Até prefiro o Caio Lopes jogando mais recuado, como era em 2019, quando ele era um segundo volante. Foi quando ele fez as melhores atuações dele na Copinha, depois do Lini, que entrou no time e ele passou a atuar um pouco mais avançado. Caiu um pouco de rendimento, no meu modo de ver. Nessa temporada, já sem o Lucas Santos, o Caio Lopes foi muito mais avançado, jogou realmente como um camisa 10, mais centralizado, ajudava ali o Juninho a pegar a bola atrás, ajudava na transição quando ficava mais difícil, mas não teve grandes atuações, apesar de ter feito um golaço. Achei ele mais sumido do que na temporada passada. Acho que tanto ele quanto o Juninho brigariam por uma vaga de segundo volante no Vasco. A grande questão que o Vasco tem, além do Raul, que é o titular hoje em dia, tem o Marco Júnior, o Andrei, e ainda tenta a renovação com o Guarim. Então, tem condição de jogar, então, os dois jogadores têm condições de brigar por uma vaga, mas tem uma disputa muito mais acirrada que esses outros que entram em posições carentes do elenco. Não acho que a posição de segundo volante do Vasco seja carente. Eu acho que vai ser uma briga na bola, uma briga no campo. Até o Abel deve colocar os dois em campo para atuar contra o Flamengo nessa quarta-feira, e talvez ali já comece a mostrar quem é que realmente pode brigar, ganhar uma chance no time principal e quem não pode, até porque os dois estão acostumados a atuar com o Bruno Gomes e nesse mesmo tipo de jogo, nesse mesmo formato, com o primeiro volante afundando entre os zagueiros. Os dois vão ter ali, se realmente conseguirem se firmar entre os titulares, ou terem pelo menos algumas oportunidades nesse início de trabalho, de jogar no time principal e jogar ao lado do Bruno Gomes. Isso facilita não só a adaptação dos profissionais, como a montagem ali do esquema que eles já estão habituados a atuar. No caso do Natan, que o que ficou faltando desses 8 aqui da análise, também acho um bom lateral, acho até fisicamente superior ao Riquelme, se a gente for olhar posição por posição, mas aí ele tem a concorrência do Pikachu, que ao meu ver é o principal jogador desse Vasco, é o jogador mais antigo, é o jogador com mais gols, é sempre uma referência, vez ou outra acaba oscilando, perdeu alguns pênaltis na temporada passada, que deixou ele mal com a torcida, recebeu algumas críticas, mas é um jogador que sempre se dedicou, atua como lateral direito, já foi até segundo volante no iniciozinho dele ali no Vasco, não vou lembrar qual treinador, mas chegou a usar ele ali meio com camisa 8, foi ponta esquerda, ponta direita, nunca reclamou de salário,
Eu acho que é uma grande referência o Pikachu e eu prefiro ele como lateral. Algumas pessoas aqui se bobear vão aparecer falando que preferem, com todo motivo, né? Ninguém precisa concordar com a minha opinião, é claro. Mas eu acho o Pikachu mais interessante como lateral, chegando de trás com um elemento surpresa, do que tendo que jogar muitas vezes de costas, já numa linha de marcação muito mais forte, onde ele tem menos espaço para girar, menos espaço para conseguir jogar de frente para o gol. Então eu acho mais interessante manter o Pikachu como lateral direito e o Nathan eventualmente brigando por posição ali com o Caio Tenório no banco de reservas, ganhando uma oportunidade ou outra para crescimento. Qual é o mais importante disso tudo? Algo que eu já falei aqui inúmeras vezes. Esses jogadores precisam, antes de tudo, serem olhados como opção do treinador e não como solução do treinador. Pode ser que se torne a solução, como o Thales Magno, de uma certa maneira, se tornou em 2019, ou o próprio Marrone, que começou jogando em 2018 alguns jogos e em 2019 se tornou artilheiro do time. Mas não devem ter essa pressão de serem a solução do time. Não podem ser encarados como reforços da equipe. Cito muito um exemplo aqui algumas vezes do Pedrinho. Pedrinho estreou pelo Vasco em 95, ainda menino, 17, 18 anos, que é a idade dessa maioria, e em 96 voltou para disputar a Copinha. Só voltou a ser aproveitado no Vasco, se não me engano, em agosto ou setembro já de 96, com a chegada do Antônio Lopes. Ele foi lançado pelo Zanato em 95, fez 5, 6 partidas, oscilando bastante, ainda menino. O primeiro gol foi sair só em 96. Em 97, ele passou a ter mais oportunidades, chegou a ser titular no iniciozinho do Carioca, perdeu a posição depois da chegada do Evair, que ele chegou a jogar como atacante em alguns jogos ali no início de 97, teve a consolidação ali do Ramon e do Juninho no meio campo, enfim. E o auge dele mesmo foi em 98, ou seja, 3 anos depois, na 4ª temporada já dele como profissional, que ele foi se consolidar. Eu acho que é importante o torcedor ter essa noção dessa diferença de como é a evolução de cada jogador. Não dá para querer que todo menino com 17, 18 anos se torne craque. Há exceções, como o próprio Thales Magno, como o Bruno Gomes, que para mim foi o melhor em campo contra o Bangu, já havia feito grande partida contra o Corinthians, contra o Botafogo no ano passado. Enfim, há exceções, mas não são todos. Cada jogador evolui de uma maneira e acho que o importante desse início de trabalho com a base é esse, tanto pro Abel Braga e para a comissão técnica, que estão acostumados a trabalhar com esse tipo de jogador, quanto para a torcida entender o que esperar desses meninos. Vão ter grandes jogos, vão ter jogos ruins, por isso a importância de ter outros jogadores no elenco, de alguém que eleve esse nível e tire um pouco o peso dos meninos, para que eles sejam só opções e não necessariamente a solução do Vasco para a temporada. Bom, galera, é isso. Saudações. Até a próxima.